Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece a São Francisco de Assis. Agasalhe a minha alma na concha de tuas mãos, tal como se fosse um pássaro perdido em busca de abrigo. Acalenta meu coração junto às dobras do seu manto, como a um cordeirinho em busca de paz. Fala-me com ternura, como fizeste aos peixes, para encher de doçura e saber o meu entendimento. Apacenta as minhas imperfeições, como fizeste com o lobo, deixando-o carinhosamente a teus pés. Eleva os meus pensamentos nas asas dos pássaros que voam pelos céus. Prostra o meu orgulho sobre a relva verde do chão. Abre meu coração ao teu exemplo, como se descerram as corolas das flores para o orvalho da manhã. Estende-me as tuas mãos para que te siga sem esmorecer pela estrada do amor, da paz e da humildade. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai amado, Jesus de poder e bondade, diante de vós nos colocamos, agradecendo as vossas bênçãos e a vossa proteção. Saudamos a corrente franciscana, a corrente de São Francisco de Assis. Saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos os orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, que comanda a nossa casa. Saudamos ainda o Baluayê, Iemanjá e Oxum. Saudamos o seu Tupinambá, nosso guia-mestre, e todos os guias e mentores da nossa casa franciscana. Saudamos a Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus, pedindo a Maria que nos abençoe, que interceda por nós, que interceda pela humanidade inteira, tão necessitada das energias de amor e de paz. Saudamos o nosso Pai Oxalá, nosso Mestre Jesus, pedindo a vossa bênção, Pai, e a vossa presença sempre em nossa vida, e nós sigamos sempre no caminho da paz, no caminho do amor, no caminho do respeito, aquilo que o Senhor nos ensinou. Abençoa-nos, Pai. Pedimos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em cada recanto deste planeta tão necessitado das energias de amor. Paz, Senhor, muita paz. Pedimos pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos lares e principalmente paz nos nossos corações. Rogamos por todos os que
estão sofrendo nas ruas, passando fome e necessidade, pelos doentes, pelos enfermos, pelas crianças. Rogamos, Pai, pelas crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, ao desamor. Pedimos muita luz sobre elas para que elas possam se desenvolver e transformar este mundo num mundo mais justo, mais humano, mais amoroso. Pedimos ainda pelas crianças da creche Santa Clara, por todos que ajudam a nossa casa franciscana, a creche Santa Clara, pelos familiares das nossas crianças, pelos professores da creche, pelos funcionários da nossa casa franciscana, pelos médiuns, por todos que aqui vêm, por todos que necessitam desse amparo e dessa luz emanada por esta casa, por esta corrente franciscana. Pedimos por todos nós, Pai. Rogamos ainda por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes vêm ao nosso pensamento neste momento. Que assim seja. A sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, os julgamentos. Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 38 e 41 a 42. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço. Porque a medida com que medis, com essa medirão para vós. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu? Como poderás dizer a teu irmão, deixa-me tirar, irmão, o cisco do teu olho, se não vês a viga que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. É comum na humanidade o julgamento de nossos companheiros de viagem. Habitual que tudo que não está de perfeito acordo com o nosso modo de entender as coisas seja imediatamente submetido a um tribunal sem apelação, passado em julgado e geralmente condenado. Embora aceitemos como natural o amor que sentimos por alguém, julgamos mal quando vemos qualquer companheiro amando outra criatura. Apesar de sentir-nos isentos da obrigação de ajudar alguém, logo julgamos e condenamos ao ver que o trem, nas mesmas circunstâncias, não dá ajuda. Achamos que é abuso quando alguém nos solicita certos favores que pouco antes não hesitamos em fazer a outra pessoa. E assim por diante. São julgamentos precipitados que olham apenas certas circunstâncias externas. São julgamentos maliciosos, por vezes temerários, emitidos sem conhecimento de causa. E são julgamentos inapeláveis, que não admitem contestação e geralmente definitivos, dificilmente admitindo nós a possibilidade de voltar atrás. Para esclarecer bem seu pensamento, Jesus traz o exemplo do cisco no olho, comparando-o com uma viga que o julgador tenha no próprio olho. Como poderá alguém que tem um defeito maior julgar e querer corrigir um defeito menor em seu irmão? Mas é o que frequentemente sucede. Não duvidamos em julgar sem olhar para nós em primeiro lugar. E o preceito vem a seguir: corrige-te antes, para depois julgares e corrigires os outros. Lucas acrescenta mais um tópico. Depois de assinalar que não devemos julgar, aduz: não condeneis para não serdes condenados. Com efeito, nesses casos, o julgamento supõe a condenação, e é isso que deve ser evitado, pois se trata de um produto de nossa vaidade natural que nos faz sempre julgar melhores e superiores, mais virtuosos e menos defeituosos. Toda essa maneira de agir traz consequências desastrosas pelo karma que adquirimos.
Comentário esotérico de Torres Pastorino. O ensinamento visa muito a individualidade, que é avisada de não julgar as personalidades alheias. Jamais podemos saber as causas longínquas e ocultas que levam certas personalidades a ter determinado comportamento. Há casos complicadíssimos que não podem ser compreendidos por quem está fora do problema, não lhe conhecendo os antecedentes. Casos de amor que condenamos e que por vezes são resgates kármicos. Casos de desvios assustadores na moralidade que constituem experiências indispensáveis à evolução do espírito. Caso de homicídio que podem representar libertações definitivas e mentalizações insistentes de vidas pretéritas. Tudo isso ao lado de outros casos idênticos na aparência e que realmente constituem quedas fragorosas e involuções morais e espirituais a criar dolorosos resgates. Como podemos julgar se não temos em mãos os dados para armar a equação desses casos que temos sob os olhos? Qualquer julgamento é perigoso e temerário, arriscando-nos a ser injustos e a acarretar contra nós pesados débitos, não apenas pela divulgação do que imaginarmos, como sobretudo pela criação de formas mentais que coagirão aqueles sobre os quais lançamos nosso julgamento. A obrigação, portanto, de nossa individualidade é primeiramente colocar a própria personalidade na linha certa, a fim de poder progredir em paz. Nada temos que ver com os outros, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavra por eles realizada ou emitida. Eduquemos de tal forma nosso pequeno eu que o habituemos a desculpar sempre, embora as aparências estejam todas contra o infrator. Acostumemo-nos a perguntar-nos, neste caso, como teria agido eu? E depois coloquemo-nos em nossa posição de observadores e tornemos a indagar. E neste caso em que me acho, como agiria Jesus? Veremos que com esse modo de agir, sustaremos qualquer veleidade de julgamento. Essa foi a ordem taxativa de Jesus, que continua sendo nosso mestre inefável e sábio. Esse evangelho é uma lição, porque ele nos fala do nosso comportamento todos os dias. Nós estamos sempre julgando o outro, julgando aqueles que estão à nossa volta, como se não tivéssemos nós mesmos os nossos próprios defeitos. A nossa vaidade é que nos faz a nos achar muitas vezes superiores, melhores do que muitas pessoas. Então Jesus nos fala nesse evangelho que antes de procurarmos o cisco no olho do nosso irmão, que a gente veja no nosso próprio, que nós nos corrijamos antes de buscar os erros dos outros. E que nós não façamos tanto julgamento, porque nós não sabemos o que leva as pessoas a fazer alguma coisa. Pode ser coisas dessa vida, como pode ser resgates kármicos, situações de vidas passadas, que levam as pessoas a cometer tantos erros. Se nós tivermos no nosso coração o amor, a compreensão, a tolerância, principalmente se nós soubermos perdoar, nós teremos o entendimento de que não podemos julgar tantos outros. Que nós busquemos sempre isso, esse norte de que é preciso entender que nós, quando encarnamos, todos nós tomamos decisões, muitas vezes decisões que não serão entendidas pelos outros que convivem conosco. E também nós não compreenderemos aquilo que outros vão fazer, porque nós não sabemos quais foram os compromissos que tiveram antes de vir. E também
Não sabemos se eles estão novamente errando, cometendo seus erros, esquecendo seus compromissos, adquirindo karmas para outras encarnações. Se nós nos envolvermos e julgarmos e ficarmos preocupados em julgar os outros pelas aparências, nós estamos adquirindo karmas para a gente também. Então que nós procuremos sempre buscar esse caminho que Jesus nos ensinou, de nos tratar, nos recuperar de todos os nossos erros, nossas falhas, sem ficar julgando as aparências dos outros, que nós busquemos a nossa própria perfeição antes de tentar buscar a perfeição de outros. Que nós fiquemos com essa mensagem importante que Jesus nos traz neste dia. Elevando o pensamento ao Pai, nós pedimos que as energias de amor e de luz nos envolvam, nos tragam muita força para a nossa caminhada terrena. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, Senhor. Que a paz de Cristo e a proteção de São Francisco de Assis nos envolvam todo esse mês e sempre.